Boa noite. Boa noite. Opa, boa noite. Eu crente que já tinha começado. Boa noite. Quantas pessoas? 22. Deixa eu derrubar os robozinhos primeiro, que a gente fica com a contagem correta enquanto as outras pessoas vão entrando. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Oi, João, acabou que deu certo. Acabou que deu certo, é. Coisa boa. Só esperando mais uns 2 minutinhos enquanto o pessoal ainda entra. Eu estou aproveitando para derrubar os note-takers. Se alguém souber como bloquear eles, por favor, me dê a dica. Eles normalmente não são convidados seus, então dá para deixar eles numa sala de espera e daí bloquear todos ao mesmo tempo. Mas quando é só para convidados, aí pode acontecer o problema que aconteceu no último evento, né, no evento de abertura. A pessoa não conseguia entrar na sala. Uhum. Pode acontecer. Mas é uma alternativa. Boa noite a todos. Boa noite, Thiago. Enquanto o pessoal vai entrando, todos que estão aqui já tiveram a primeira reunião com a tribo, já tem tarefa assinada, tá gostando, tem algum comentário? Aí, eu tô achando muito massa. A galera da minha tribo, a tribo 8, né? Galera bem engajada e eles trocam muita ideia. Está sendo, eu vou dizer até que a expectativa mais positiva do que pensei que seria. Então, eu tô gostando demais. Que legal, fico feliz de ouvir isso. Eu da tribo 11, estou achando excelente, com uma dificuldade, como eu imaginava que teria, porque efetivamente muito muito verde nas questões de inteligência artificial. Também tenho estudado bastante por mim, por minha conta, para tentar saudar um pouco da diferença, mas é incrível, está sendo ótimo, excelente. Parabéns, inclusive, pela organização, pela disposição. O João, que é o meu líder super paciencioso, está sendo incrível mesmo. Parabéns por todo o grupo. Eu fico feliz. E, assim, é um projeto de todos, né? Todos nós estamos construindo junto. Então, saber que está já agradando com poucas semanas me deixa muito feliz. Fabrício, se eu abro uma segunda tela, estou com um monitor hoje só. Se eu abro uma segunda tela, eu acabo não vendo quantas pessoas tem. 25. 25? Então, acho que já tem um número suficiente. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu pensar. Compartilhar só a janela. Compartilhar a janela. Inteligente. Conseguem ver minha janela? Uhum. Sim, sim. Sim. Então, Agora sim. perfeito. A primeira coisa que eu peço a todo mundo, e por isso que eu travei a agenda inicial para falar um pouquinho sobre algumas boas práticas nossas, a primeira coisa que eu peço para todo mundo é ter um cuidado de marcar a presença, né? Então, vem aqui na fotinha de vocês, vem aqui em presenças. Dentro da tribo de vocês, vocês também têm acesso. Eu acabo que vejo todas aqui, mas vem na reunião, né? Então, hoje é o dia 30. Vocês vai mostrar mais simplificado, mas está aqui a reunião do dia 30, faz o check-in, pronto, presença registrada. A presença, ela até pode ser coberta depois pelo líder da tribo colocando para vocês, mas é um projeto que a responsabilidade acaba ficando com a gente, né, com cada pesquisador, então, por isso tem essa boa prática de registrar a presença, porque faz parte do manual de governança, que é um outro item que é muito interessante de ter em contato. Se caso na página vocês forem até o final, vocês têm aqui acesso ao manual de governança. E aí dentro do manual tem algumas regras e boas práticas do que a gente está construindo, e é interessante ter contato ao tema, porque facilita também a jornada dentro do projeto.
Eu travei 20 minutos para essa conversa inicial por alguns motivos. Primeiro, porque, por ser a primeira reunião geral, eu percebi que o pessoal ainda está com uma certa vergonha, ou talvez até entendendo o que é o projeto em si, e acabou não agendando para ser o protagonista da noite. Como é que funciona as reuniões de quinta-feira, geralmente? As reuniões de quinta-feira, elas são comandadas por vocês, independente se é um pesquisador, se é um líder de tribo, se é um embaixador, se é o time de gestão do projeto, ela é comandada por uma agenda que 2 semanas de antecedência já está aberta, o calendário da semana da reunião, e você pode colocar lá reservar um bloco de horário para ti. Um bloco de horário para poder falar de um tema, qualquer tema correlato à inteligência artificial e à gestão. Seja gestão de projetos, gestão de portfólio, gestão de programa, gestão organizacional. Então, tudo que tem essa intersecção fica completamente aberto o momento para vocês e a gente provoca que seja utilizado. Por quê? É um momento de conhecimento, então você está trazendo algo que para ti às vezes é óbvio, para nós, todos que estiverem assistindo, pode ser a primeira vez que está tendo contato, ou pode surgir algum debate, alguma comunicação derivada desse tema, então é por isso que é bem legal. E aí você pode trazer um prompt, né, assim, por mais que engenharia de prompt, por mais que interagir com o chat, seja ChatGPT, Cloud, Perplexo, seja qual for a ferramenta, seja engenharia de prompt já não seja algo que todos estejam atuando, quem está com contato com inteligência artificial, às vezes engenharia de prompt já é uma página virada, mas às vezes tem alguns prompts que são muito interessantes, que trazem resultado de curto prazo, traz resultado rápido, que trouxe algum resultado para você em alguma montagem de relatório, e compensa ser compartilhado não só o prompt em si, mas qual que é a lógica por trás dele, e qual que é o resultado que você estava querendo alcançar, como é que você estruturou, se for via uma corrente, né, uma cadeia de comandos, ou se foi por algum outro tipo de interação. Então, pode ser utilizado isso. Pode ser também por uma ferramenta. Eu estou utilizando hoje uma ferramenta para gerar apresentação, ou então uma ferramenta para poder fazer uma estruturação de ações responsáveis e datas derivadas de uma reunião, de um grupo de reuniões. Eu estou fazendo uma base de conhecimento dentro da empresa utilizando alguma ferramenta. Então, assim, é interessante isso, porque cada pessoa trabalha numa indústria diferente, trabalha numa função diferente dentro da organização, seja pública, privada, seja setor educacional. Então, por isso que é interessante, às vezes, compartilhar ferramentas que são ferramentas que outras pessoas, às vezes, nunca tiveram contato e às vezes, podem resolver uma grande dor. Então, é uma oportunidade para isso. Grupo de WhatsApp e newsletter, acaba que todo mundo recebe tanta informação que não tem uma certa curadoria e muitas vezes já tem até um não interesse em ficar testando tudo que está vindo nesses vários grupos de WhatsApp. Eu estou falando fora até do projeto do núcleo em si, eu estou falando de forma geral, né, quem utiliza o WhatsApp está sendo bombardeado aí de notícias, informações, e por isso que a reunião também serve para poder trazer uma informação já curada, né, já tratada, que foi analisada por vocês. A gente tem, acho que 4 pessoas, né, João, para falar hoje. Sim, temos até uma boa agenda aqui. Legal. Eu coloquei aqui em fixado, depois temos o Fabrício, a Letícia, o Marcos, o David, o Fernando, e se sobrar algum tempo, eu faço também. Não, beleza. Eu vou, então... Mas fica à vontade, tá, Vitor? A gente tem tempo aí. Eu travei 20, talvez eu devolva um pouco antes. Fabrício, às vezes, quer fazer também alguma amarração. Passar um pouco também pelas metas. Anualmente, quando chega por volta de outubro, então a gente já está até próximo de travar as metas do ano que vem, tido uma conversa com o capítulo que está sediando o projeto, que é o PMI Goiás. O projeto é de todos os capítulos, né, mas por uma questão de proximidade, de onde nasceu, e talvez até uma oportunidade de melhoria tem que ser feita com os demais capítulos também, mas o capítulo Goiás, ele já vem cobrando, desde o ano passado, um controle de metas, que é esperado,
Então, aqui é onde que visualiza as metas desse ano, e até só por uma questão de accountability, né? Só por uma questão de prestação de contas, assim, de como é que a gente está. Hoje nós somos já 15 capítulos, mas por não ter assinado formalmente, não ter terminado o processo de formalização de todos os acordos de cooperações, a gente está mostrando só os 5 primeiros. Aqui, quando vai lá para cima, está mostrando os 15, mas para efeito de indicador, a gente considera quando tem todo o processo devidamente documentado, formalizado. A gente tem uma missão, né? E quando eu falo a gente, todos nós do projeto, não só o time de gestão, de trazer 3 entidades parceiras, seja setor educacional, seja governo, seja cidade inteligente, né? Tem várias oportunidades para poder trazer aqui, que vai ser trabalhado nesse segundo semestre. Primeiro semestre foi começado algumas conversas, mas acabou que não teve tanto avanço. Então, tem essa missão daqui até o final do ano para trazer essas entidades parceiras que pode transformar, definitivamente pode transformar a capacidade de impacto do projeto. Né? O projeto ele pode multiplicar a capacidade de impacto dele em 10, 15 vezes, dependendo da forma que for costurado a parceria e em acordo com qual entidade. A gente tem 8 em conversa, mas talvez, né, agora somos tantas pessoas dentro do projeto que talvez tenha pessoas que tenham contato com outra empresa, ou que tenha até um contato melhor. Então, por isso que fica aqui, eu estou trazendo quais são as metas, até porque pode ter oportunidade vinda de vocês. Trilha de certificação, né, o PMI, ele oferece uma trilha de mini certificações gratuitas, são 10, se eu não me engano, são 10 cursos, perdi aqui são 9 cursos que o PMI oferece, de forma totalmente gratuita, muito bem, muito instrutiva, assim, sai do básico mesmo e vai indo para o nível intermediário, com muita amarração ao que se é falado de gestão de projetos. Então, é um curso muito voltado para um gestor, que é o que diferencia de outras, quando você vai no LinkedIn, quando você vai em outras plataformas, é gratuito, e por conta disso a gente estimula todos a fazer. Oi, Henrique. Vitor, tira uma dúvida. Esses 3 treinamentos aí que não estão marcados no seu mural, eles vão também fazer link para contagem? Por que não está sendo não está sendo feita a contagem? Por 2 motivos, tá? Um deles, que é o 7AI Project Patterns, ele foi lançado depois da meta. Então, não é justo, do ponto de vista de meta do ano, aumentar o curso e todo mundo ter obrigação. Então, está como opcional para esse ano. Aí a gente não está, para quem tem o projeto de gamificação, vai trazer a pontuação, mas não vai ligar como sendo os 6 cursos que a gente está falando para ser feito dentro da meta. Os outros 2, o Free Introduction to Cognitive PM and AI, ele, não sei se você reparou, acho que você é um deles. Quem fez no passado, o Credly, ele tem o badge lá. Quem está fazendo esse ano não está gerando. Então, por uma questão de governança mesmo, como não tem o controle de quem fez ou quem não fez, por isso que a gente não considerou ele. E o PMI Citizen Developers é um curso super alinhado com o conceito da trilha de inteligência artificial, mas ele não é do time PMXAI, né? Não é do time que está gerando os cursos. Então, por isso que a gente está deixando ele como opcional. Da mesma forma, é só esses 2 mesmo, porque tinha um outro curso, mas eu tirei ele porque ele está desativado, pensei que estava aqui embaixo. Denis, seu microfone, sua câmera está aberta, viu, Denis? Só para te avisar, que eu acho que você não está sabendo. Não, mas a gente estimula todo mundo a ter câmera aberta mesmo, tá? Não, eu sei, mas é só para avisar. Ah, tá, eu não sei o que está acontecendo, porque eu não estou olhando para o... É que eu estou comendo aqui. Pô, tranquilo. Eu vontade de comer o Ah, mas bolo. todo mundo come no meio da reunião, amigo. Eu, Fabrício, é só hoje que nós não estamos Nossa, você comendo. sabia. Então fica... Para mim tá ok.
E só para não passar como mal educado, alguém está servido? Olha, o Fabrício vai querer. Então, a meta dos 6 cursos é que a gente tenha de todos os membros ativos no final do ano, 70% do curso realizado. Hoje temos 43%. E parte, eu acho que são pessoas que não é nem que não fizeram o curso, é que talvez ainda não vinculou o Credly à plataforma, ou se vinculou, às vezes não vinculou o e-mail que está usando do PMI no Credly, então não está puxando o curso. Então fica aí a dica também, depois vocês deem uma olhada, quem não está aparecendo aqui ainda, se o Credly está registrado no perfil e se está trazendo o e-mail do PMI dentro do Credly também. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, seja em contato direto comigo, com o Fabrício, ou seja pelo grupo, o grupo geral, que a gente dá uma ajuda, explica como é que funciona tanto o Credly quanto os e-mails auxiliares que você quiser cadastrar lá. Outra meta é certificados CPMI. A gente tem 3, na verdade, porque tem o Henrique Diniz. Por que a gente não conta o Henrique já estando como superada a meta, entre aspas, né? Por uma questão de... O indicador, ele é para o certificado feito dentro do projeto. O Henrique, ele já entrou certificado. Então, é só por isso que a gente não está contando. Da mesma forma que tinha o Pedro Henrique, que ele acabou por questões profissionais de demanda, desligando do projeto no ciclo passado, ele já era certificado também, a gente não fazia a contagem dele. Artigos, eu acho que tem um trabalho bem legal, agora foi semeado, agora é só colher de artigos que foram colocados para revisão, artigos que foram levados para a curadoria de revistas, de alguns canais específicos, e agora as tribos também, eu estou vendo que vocês estão interagindo de forma muito boa, daqui a pouco o time de curadoria do núcleo vai ter um trabalho bem importante de ajudar na revisão e aumentar o impacto desses artigos e submeter eles. Webinários agora a gente tem pedido para todas as tribos criarem um calendário de webinar daqui do final do ano. Tem um webinar semana que vem, dia 4, semana que vem. Denis, até, não sei se você colocou na agenda de poder falar um pouco sobre o webinar. Convidar, né? Vitor, aquela primeira conversa que a gente teve lá no WhatsApp, foi colocando as datas, eu fiquei doente aí, eu perdi um pouco. As datas, o que acontece? Deixa eu até... Eu volto aqui nessa página. A gente tem uma questão de demanda de calendário, então se eu vir aqui na administração, se eu vir aqui no portfólio, se eu filtrar por tipo webinar, quando tem as datas, né, a tribo 2 acabou que ela foi pausada por alguma questão, as outras tribos estão reagendando os webinários deles, mas quando a gente tem um calendário de fluxo de webinários, a gente consegue conversar com calma, em vez de ser corrido, com todos os 15 capítulos, a gente consegue alinhar de não coincidir o webinar com, por exemplo, algum seminário de algum dos capítulos, ou com o próprio conferência do PMI Latam, ou com o próprio conferência do PMI Global, ou com alguma data que, fora do mundo PMI, não seja interessante para alguma outra questão. Então, é por isso que a gente está pedindo esse calendário, porque o webinar ele tem uma oportunidade de impacto muito grande de levar conhecimento para a comunidade. É como se fosse uma entrega de curto prazo e alto impacto, né? Então, por isso que a gente estimula a criar essa agenda, para a gente poder criar talvez até uma trilha específica de webinários, né? Acho que a gente podia ter um action item aqui dessa reunião, que era os líderes garantirem que esses quadros vão estar com esses webinários atualizados aí até a nossa reunião de líderes da quinta-feira da semana que vem, de forma que se a gente precisar de fazer um balanceamento aí e tal, a gente reorganiza. Mas acho que precisa estar, pelo menos, a gente não está nem falando de data exata, de dia, hora e tal. A gente precisa saber, pelo menos, se isso está na primeira semana, segunda semana de agosto, de outubro, né? Então, a gente precisa disso para poder tomar essa decisão. Concordo. Bem lembrado. A gente até tinha falado que ia ser até sexta-feira dessa semana. Você
sendo gentil, relembrando e colocando para antes da quinta-feira de semana que vem. Pilotos, né? A própria plataforma é um piloto de inteligência artificial, que a gente está fazendo um projeto gamificado. Então, em vez de estar tendo documentação solta em Google Drive, em vez do conhecimento estar na cabeça de cada um, e a gente não está retendo conhecimento para os capítulos, a própria plataforma ajuda a fazer isso, mas a gente tem uma meta de 3, então falta 2 pilotos a serem amarrados, ter responsáveis, qual que é a missão ao final. Então, fica aí também uma oportunidade para quem se interessar. E aqui é muito mais as horas de impacto. Oi, alguém falou? Desculpa interromper, mas eu não sei, eu ainda não dei essa passada geral pelas tribos, mas se as tribos estiverem desenvolvendo plataformas, pelo menos eu sei da tribo 6 porque eu estava lá. Eu acho que era importante, de repente, já amarrar, porque aí a gente já fica com a meta sabendo que ela está em andamento, né? Digamos, por começar ou algo no sentido. Se você pegar, por exemplo, o Tribo 6, bom exemplo. Tribo 6, na questão de priorização e seleção de projeto, a tribo está se comprometendo ao final do ano de entregar uma plataforma. Se essa plataforma ela for entregue, por exemplo, à comunidade de escritório de projetos, for lá no PMODA, fazer uma reunião com eles, pensando alto aqui, nem sei se é o que eles estão pensando, mas chegar lá, olha, a gente criou isso aqui, código aberto. Eu acho que é muito interessante, cumprir tal propósito, está aqui a apresentação da plataforma e está aberta à comunidade, pode utilizar e doar. É um grande entregável que poderia ser feito aí à comunidade de escritório de projeto. Fernando? Curiosidade, qual é o piloto que está rodando? A própria plataforma. A nossa plataforma que você está considerando. Legal. Para a plataforma, porque a gente tem a camada semântica via MCP, que não precisa interagir via front-end, né? Tem toda uma questão de estar amarrando toda a jornada das áreas de conhecimento e de tudo dentro da plataforma. Então, sim, é a própria plataforma. E as horas de impacto. Isso aqui a gente é comprometido, a gente está super tranquilo nesses itens, então nem vou passar por elas. Eram esses itens que eu gostaria de ter passado de housekeeping, de lembrança sobre o projeto. Quem entrou depois, lembrando, vai no seu nome, presença, vai na reunião de hoje e faz o check-in. Né? Você vem aqui na reunião de hoje e faz o check-in. A responsabilidade é nossa, então tem esse cuidado que presença é algo que a gente fica bem em cima, então não deixa de marcar presença, que às vezes você vai estar sendo chamado para poder prestar alguma explicação do porquê quem está participando do projeto por uma questão disso. Quem que é o próximo da agenda, João? Daqui para frente eu já vou entregar para o João. O João é o nosso mestre de cerimônia da reunião de quinta. Agora temos o Fabrício e a Letícia. Boa. E aí, Fabrício, tudo bem? Fabrício? Tá me ouvindo? Opa, tô ouvindo. Letícia está aí também? Meu computador tá zoado aqui, não sei o que está acontecendo. Pera aí, só um minutinho. Vou ter que Beleza. E abrir de novo, só um minuto. Eu tô aqui, João. Quer começar Enquanto então, ele reinicia Letícia? lá, eu posso Show. começar. Na verdade, eu não tenho apresentação nem nada, 5 minutinhos só um bate-papo. É só para compartilhar com vocês que na semana passada, eu e o Fabrício, né, a gente foi junto, a gente teve a experiência de apresentar aqui apresentar uma palestra aqui na Universidade Harrisburg University. Fui lá como representante da Tribo 8, foi uma experiência, assim, que me desafiou em todos os sentidos. Tinha, né? Vou usar agora esse novo jeito de falar. Eu tinha muito pavor de falar em público. Nunca tinha feito uma palestra, nem em português. E aí, não sei o que me deu na cabeça. Vi que tinha essa oportunidade na universidade, né? Eu faço curso de gestão de projetos, então eles tem essa conferência com temas relacionados a IA. Perguntei na tribo, e aí, quem tem interesse, vocês acham que a gente submete nosso tema e tal? Seria legal, todo mundo animou. Eu submeti, eu avisei para algumas pessoas como tinha que ser presencial,
era bastante complicado de trazer mais pessoas, né? E aí o Fabrício também se inscreveu o tema da tribo deles, e ambos foram aceitos, enfim, toda uma preparação, a tribo trabalhou muito por trás, ajudando, montando a apresentação, definindo o roteiro, nós tivemos até uma pausa no nosso processo de produção como tribo, né, de pesquisa e da nossa metodologia, para a Ana, líder maravilhosa, não sei se a Ana está aí, não consigo ver, foi, sim, essencial, não só a Ana, a tribo inteira, todo mundo trabalhou muito, mas a Ana, como um excelente líder, orientou, ajudou, montar roteiro, criou uma soluçãozinha para a gente fazer um protótipo, enfim, deu tudo certo, quase morri 300 vezes, fui lá, consegui apresentar, assim, apresentando em público, em inglês, e de um tema que não é minha área de profissão, sou engenheira civil, trabalho com design de data center, e fui lá falar sobre neurodiversidade. Então, assim, tudo isso para dizer que é uma honra ter representado a tribo, o núcleo, e todo mundo. Foi interessante, pessoas fizeram perguntas, teve gente interessada em se voluntariar a participar da nossa pesquisa, e eu acho que tudo isso para dizer que coisas boas acontecem com quem se envolve com o PMI, e eu sou a prova de que é possível, e estou muito feliz, muito honrada de ter podido representar todos nós lá. E é isso. Fabrício vai falar um pouquinho também. Fabrício vai falar um pouquinho. Parabéns, Não sei Letícia. se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Parabéns, sucesso, viu? Bacana demais. Foi muito legal, a gente aqui da tribo a gente assistiu. Pô, foi excelente. Foi muito bem. Não sei Fabrício? se... Estamos te ouvindo, A Fabrício. gente consegue te ouvir. A gente está te ouvindo. Aí no celular. Acho que ele está com problema. deixa eu só ver o que eu quebro primeiro aqui, se é o meu notebook, o meu ou o A gente está AirDrops te aqui. ouvindo. Porque tá difícil. Pois eu tenho Estamos que te pegar ouvindo. eu tenho que pegar o esquema do Linux com você, Vitão. Voltar para as nossas essências. Seja feliz. Não dá mais, não. Então, pessoal, eu queria, de verdade, conseguir compartilhar minha tela aqui, mas, pelo visto, eu não vou conseguir hoje. De alguns feedbacks legais, assim, o tema que eu apresentei foi o tema da Tribo 6, né, que é o uso de inteligência artificial explicável na priorização e seleção de projetos. E eu percebi o quão moderno e latente esse tema tem sido. E eu não sei não, né? Eu sei com certeza que a gente tem uma série de algoritmos aí entendendo os assuntos que estão mais relevantes na nossa vida. E aí não para de aparecer coisa para mim em relação a isso. E eu tenho visto muitos publicação falando que uma coisa era que a gente queria, em algum momento, que não tem muito tempo, a gente estava muito focado na parte da acurácia da inteligência artificial. E agora, essa mudança está muito na parte do accountability, né? Da responsabilidade que você faz e do uso responsável dela. E um dos tópicos de uso de IA responsável é fazer com que ela seja, quando você usa, que você tenha camada explicável. Então, assim, basicamente a gente apresentou lá essa proposta dessa metodologia que a gente está trazendo, né? Eu peguei uma versão da plataforma que a gente tinha construído no ano passado, no ciclo passado, e aí fui adicionando camadas de explicabilidade, e é super interessante quando você... O quanto é mudança de paradigma, e eu convido a todo mundo hoje que estiver mexendo com qualquer coisa relacionada a IA, pensa o seguinte: qualquer coisa que vocês forem fazer hoje, vocês pensem assim, você está construindo uma plataforma, você está construindo a solução, você dá, sei lá, qualquer coisa que vocês estiverem fazendo hoje, pensa assim, como que eu consigo colocar uma camada de explicabilidade de forma que a informação que está sendo obtida, ela tem um porquê e você consegue entender, e se precisar de explicar para alguém, você consegue.
é uma mudança de paradigma brutal na cabeça. Assim, é impressionante, pelo menos assim, para mim, que peguei essa versão anterior da plataforma e fui meio que numa correria, assim, falei, cara, vou colocar esses negócios aqui para apresentar e tal. A plataforma como estava já dava para apresentar, mas eu queria dar um reforço grande nessa parte de explicabilidade. E eu acho que foi o ponto mais legal da apresentação, foi trazer esses pontos. Porque, assim, é até um pouco na palestra, eu falei assim, priorização e seleção de projetos, é um tema que eu não preciso estar aqui para falar. O problema de priorização e seleção de projetos, eu também não estou aqui para ficar falando muito sobre isso, eu estou mais para falar de oportunidades. E também não estava lá para vender que tem que usar IA na priorização e seleção de projetos, que isso aí as pessoas já estão fazendo, né? Então, isso é uma parte das discussões interessantes que a gente tem, teve lá na Tribo 6, e o Messias está dando um reforço muito importante nessa ideia assim, do quanto é importante essa parte de explicabilidade, de que como que a gente amarra isso, que se o PMI ele está batendo na tecla que a gente precisa ter human in the loop, para você ter humano no loop, ele precisa ter capacidade de tomar decisão e explicar por que está tomando aquela decisão. Então, assim, não dá muito mais para você pegar um conjunto de projetos, joga numa IA, a IA vai lá e ranqueia, você vai lá, pega isso e manda um e-mail para alguém e fala assim, tá aqui a lista de projetos ranqueados. Isso aí é transferência de liability, né? Transferência de responsabilidade, não decisão, né? Então, se tem humano fazendo esse tipo de coisa, ele tem mais que ser substituído por IA mesmo, mas sendo bem crítico, assim. Então, foi muito bacana, feedbacks muito legais, pessoas perguntando, essa plataforma, ela ainda está em teste, está em desenvolvimento, ou esse negócio já está pronto para usar? Então, isso aconteceu na palestra da Letícia, isso aconteceu na minha, as interações foram muito legais. E depois as publicações, sabe? Eu vi umas publicações legais assim no LinkedIn de algumas pessoas que assistiram as palestras e captaram a essência, sabe? Do tipo, eu vi uma pessoa que me marcou, ela falou assim, de que achou muito transformador essa questão de pensar na explicabilidade da IA e falou também sobre o tema da tribo da Letícia. Então, assim, resumindo, e em soma do que a Letícia falou. Eu acho que todos nós aqui precisam se desafiar a participar de um negócio desse. Todos nós aqui somos capazes. Todos nós aqui vamos chegar em algum ponto e falar assim, eu não estou preparado o suficiente. Eu já fiz palestra inúmeras vezes na minha vida e até hoje, gente, eu sinto aquele friozinho na barriga, eu sinto aquela palpitação e dou aquela preparada e tal. Então, assim, para mim, isso é um negócio legal, é uma energia boa e compartilhar e ouvir o que as pessoas têm para dizer, eu acho que isso é bacana e só reforço que vamos lá, vamos fazer isso, porque é importante para a gente quanto pessoa e é importante para a comunidade também, porque a gente gera impacto. E eu acho que não tem dúvida que o impacto que a gente gera é global. Então, assim, só para a gente também não achar que às vezes a gente faz coisa que é muito básica e tem gente lá fora fazendo coisa muito mais avançada. Muito pelo contrário. Eu diria que é praticamente o oposto. Bom, da minha parte era isso. Show de bola. João? Opa, temos aqui o Marcos. E aí, Marcos? Já posso começar? Não tem a palestra da Tribo 6 na frente? Não, já foi. Foi Letícia e o Fabrício. Tá, ok. Bom, pessoal, acho que só para situar um pouquinho o pessoal que entrou faz pouco tempo, algumas reuniões atrás, a gente veio trazendo um conceito de trazer algumas análises de custo de IA, né? Hoje em dia está tudo no oba-oba, né? Então, você paga um plano Pro de $100, você paga um plano normal de $20, mas vai chegar um certo momento
e a gente vai precisar comprar, ou se a gente vai utilizar APIs, por exemplo, a gente vai precisar comprar créditos de IA. Então, pensando nessa estrutura, eu pensei, putz, como que funciona isso, né? É legal falar sobre isso, mas como que faz isso, né? E daí comecei a pesquisar, assim, ó, muito difícil de achar esse cálculo de estimativa, né? E eu achei alguns artigos que falavam esse cálculo base de, de, de como fazer uma predição de resposta, certo? Então, a partir disso, é o que eu comecei a criar uma ferramenta, certo? Eu não sei para onde vai, eu não sei se faz sentido ou não, até é legal ter o feedback de vocês aí, mas eu acho que é um ponto interessante de a gente começar a pensar sobre isso, certo? Então, eu tá até para compartilhada no GitHub, tá? Peguei a dica do Vitor e dei uma estudada no GitHub e lancei lá, certo? Então, a ideia é o seguinte, né? Quanto que eu vou. Deixa eu pegar um. Vou só atualizar para pegar um zerado aqui, certo? Então, por exemplo, assim, né? Meu projeto, eu crio uma estrutura de WBS, né? Então, que coloque as atividades que eu vou utilizar a IA. Então, por exemplo, um PDF, né? Quantos PDFs vão ser e eu posso adicionar aqui tanto o texto quanto o arquivo, né? Mas, por exemplo, se eu quiser colocar uma imagem, também consigo adicionar a imagem, né? Então, vou botar um exemplo aqui. Vou pegar um PDF qualquer aqui que eu tenha fácil aqui. Vou ter um PDF aqui. Bom, ele já adicionou aqui na linha de quantidade de tokens para ler esse PDF, certo? Então, eu vou colocar um áudio, certo? Então, eu adiciono aqui o áudio, quantos minutos, ou quantas palavras, né? Ou quantos tokens, né? Ou um texto descritivo desse áudio que eu vou adicionar, né? O, eu pensei nessas linhas, né? Que é texto, PDF, imagem, áudio, internet, busca de internet e execução de agente, certo? Tem alguns erros? Tem alguns erros ainda, tá? Não está uma ferramenta ainda que eu digo como um final. Mas eu queria mostrar um pouco para vocês, para pegar um pouco de feedback de usuário, né? Eu sei que isso aqui ninguém está usando, mas pegar um pouco de feedback de usuário, que isso aqui vai ser, não digo daqui a um ano, mas daqui a uns 2 anos, quando esse oba-oba de ferramentas de IA, de ferramentas grátis e ferramentas que não são pagas ou são valores de pacotes ou projetos que vão utilizar mais tokens ou usar, por exemplo, uma tecnologia muito alta, né, que vai precisar de um FABE, alguma coisa do tipo, né? Então, o gerente de projeto ele vai ter que calcular isso para botar dentro do centro de custo dele. Quanto que ele vai gastar com IA, quanto que ele vai deixar guardado para comprar em tokens, né? Eu trouxe aqui um pouco alguns modelos, tá? Eu tenho até que ver, porque o Cloud aqui, ele não apareceu o Fable aqui ainda, então tem que dar uma olhada. Tem uns, tá, também o 3.6 Flash não saiu ainda, não está aqui, tá? Então, por exemplo, num conjunto de tokens, né? Quanto que está custando a cada milhão o token de cada ferramenta, a saída, e quanto que seria o valor de custo, né? Voltando um pouquinho acima, eu criei uma ferramenta de cenários e contingência. Ou seja,
se eu coloco que eu vou usar 100% do que eu estou colocando, colocar 75% do que eu estou botando, eu acho que vou botar a grana só para ter ter um espaço, né? E contingência é quanto que eu vou usar mais, né? Então, bota uma gordurinha de 20%, uma gordurinha de 50%, né? Alguma coisa do tipo assim. Eu trouxe aqui alguns demos, tá? Por exemplo, de uma WBS, né? Então, de um lançamento de um produto, um PDF, que seria provavelmente um descritivo de produto aí de 12 páginas, texto com 1.200 outputs aqui para ir adicionando, algumas imagens, são 6 imagens que eu coloquei de 550, e da WDS, a da ativa, da atividade da WDS, então 1.400 tokens utilizados por um agente e mais uma leitura de texto desses agentes, 800 tokens. Isso está dando em torno de, dependendo qual modelo usar, R$ 4,93 e, por exemplo, um chat GPT 5, $25, certo? Então, trouxe como ideia, certo? Para começar a amadurecer isso um pouco aqui dentro da tribo e itens que a gente tá trazendo aqui. Show de Vitor, bola, contigo. Marcão. Marco, essa página, esse model, a comparação de modelo, o que acontece? Os modelos, se você pega o Cloud Code da vida, o Cloud da vida, ele é treinado até janeiro. O ponto de corte dele é janeiro. E essas eram as ferramentas que tinham no momento de janeiro, por isso que está trazendo essa base. Por exemplo, o Sonnet já está no 5, o Gemini já está no 3.5, 3.6 Flash. Isso, 3.6 Flash. As ferramentas eu Então, percebi o que eu te deram recomendo? também estão um pouco desatualizadas. Eu tenho que fazer isso, talvez, de entrar em manual isso. Não, mas não tem problema, não precisa não. O que você faz? Você fala assim, olha, para cada um dos modelos, para cada uma das companhias provedoras de IA, por favor, buscar na documentação oficial dela atual. Aí ele vai pesquisar quais são os documentos, fala assim, busca nos últimos 45 dias informação oficial sobre os modelos. Por que isso é importante? Se você não faz isso, e se você monta um projeto com API, você vai usar o 2.5 Flash do Gemini para poder processar alguma coisa, você vai usar o agente de esforço, o Haiku 4.5 ou o Sonnet 4.5, em vez de estar usando o Sonnet 5.0, que é muito mais eficiente, em vez de estar usando o Ops 5.0, que é absurdo, né? Então, isso é interessante, porque senão os seus projetos vão estar usando modelos em agentes e subagentes também do treinamento antigo, que é a informação que ele tem no conhecimento dele. Eu coloquei no chat o Fábio Akita. O Fábio Akita, ele faz muita comparação de modelo, do ponto de vista do que você está falando, e se você utilizar ele como base de conhecimento, os artigos dele de julho, você vai pegar os modelos chineses e poder inserir aqui também, que você colocou só o Kimi K2, né, e já está num outro nível, né, assim, a Tá no China... K3 já, tá no K3 e o K3 está voando. Então, só fica essas dicas, mas com certeza, no passado você fazia gestão de recurso, né, um RP, você fazendo gestão de recurso de projeto, era só pessoas e dinheiro, e agora entra o modelo, e quanto que custa um projeto de pequeno, médio e grande porte, né, hoje não tem essas bases de comparação. Foi uma ideia inicial, assim, né, de como iniciar isso, né? Se isso um dia cair no nosso colo, como iniciar isso? Eu, sinceramente, eu não sabia até começar a pesquisar. Cara, acho que sensacional a ideia. E aí, umas sementinhas que eu queria plantar de sugestão. Eu acho que a gente fala muito aqui nos eventos que a gente participa
sobre aquela dupla face do gestor de projetos nos dias de hoje, né? Que é o gestor de projetos usando ferramenta de IA, incorporando ferramenta de IA para melhorar a maneira que ele conduz os projetos, ou pelo menos para ajudar nisso, e o gestor de projetos que vai implementar projetos de IA dentro das empresas. Sob o ponto de vista de implementar projetos de IA dentro das empresas, a gente tem um framework do CPM AI que dá uma ideia ali de quais são os pontos importantes, mas no fim das contas, quando a gente está ali naquele momento de definir se a empresa vai ou não vai, go ou não go, né? Ela precisa ter uma ideia interessante sobre custo e benefício, né? E aí vai calcular o fatídico ROI, né, e tal. Então, assim, eu acho que é legal isso que você está trazendo, porque, por exemplo, um time que vai desenvolver um projeto de IA, ele vai usar IA, né? E isso vai ter um custo associado, né? Então, digamos assim, vamos supor que a gente vai desenvolver uma solução de IA, eu vou ter 5 desenvolvedores. Cara, se eu não tiver base, eu vou fazer o seguinte, eu pego, sei lá, Cloud, Opus, no top, $200 vezes $5.000 por mês durante a duração do projeto. Sei lá, se eu não tiver baseline, eu estabeleço uma e vou e vejo se esse negócio vai furar ou não. Mas eu acho que tem maneiras mais inteligentes de fazer isso. E eu acho que você já deu uma dica interessante ali, que você pegou uma WBS e pediu para analisar e ver o quanto que de token consome a análise daquele documento. Mas será que a gente consegue chegar num ponto onde a gente tem uma WBS de um projeto e, baseado em esforço, recurso, a gente conseguir entender, associar também consumo de token como recurso sendo consumido para o desenvolvimento do projeto e também que as pessoas envolvidas com o projeto consigam estimar que a solução futura vai consumir tanto de grana, mas vai gerar tanto de retorno, entendeu? Então, assim, pensando no desenvolvimento do projeto, que você vai usar em ferramentas de IA, então, eu acho que isso precisa entrar na conta, mas também na hora que está na decisão do go, no go, é tipo assim, beleza, se eu tiver uma noção de quanto eu vou gastar, aí eu vou gerar um produto, só que esse produto ele tem que ser operacional. Esse produto operacional, ele custa tanto para existir, mas ele me gera tanto de valor. E essa conta do token tem que entrar também. Então, assim, eu acho que queria plantar essas sementinhas, porque de verdade eu acho que esse tipo de discussão vai ser uma das discussões mais intensas que vai ter no mundo de gestão de projetos. Essa parte de custo que você já deu esse pontapé brilhante aí, de verdade, eu acho que esse é o que vai estar na mente de todo mundo. Isso aí era meus 2 centavos. Pois é. Não, acho que eu fui nessa linha, né? Um primeiro kickoff, entendeu? De alguma forma pensar como essa WBS como construir isso, entendeu? Porque hoje pensando que as empresas elas têm algumas ferramentas internas, né? E elas têm umas ferramentas que pessoas usam externamente, e essas ferramentas externas, elas vão ter que começar a sumir, né? Falando em toda a questão de segurança de dados, etc., a gente vai ter que começar a trazer boas ferramentas para as empresas para que os usuários parem de usar ferramentas externas dentro dos projetos internos. Então, para isso, como é que a gente faz? A gente traz um budget para que as pessoas dentro do projeto usem boas ferramentas, né? Então, fiquei pensando numa forma e... Obrigado, Fabrício. Cara, muito bom. E aí, só não querendo passar na frente de ninguém, mas só um follow-up, que eu fiquei aqui, enquanto você estava respondendo, eu fiquei viajando aqui, tipo assim, quando a gente está fazendo estimativa de time de projeto, beleza, a gente tem lá custo fixo, custo variável, né? E aí, ali no custo variável, se você pega recurso humano, por exemplo, você tem taxas horárias, vezes a quantidade de horas que você está estimando, você consegue chegar no custo de coisas variáveis. E se tiver um multiplicador também que for token? Você pegar assim, beleza, eu tenho um cara desenvolvedor, vou colocar aqui que ele trabalha
teoricamente era para ele trabalhar 8 horas por dia, mas ele gasta 9 horas por dia de IA, sei lá, só viajando aqui e tentando ser engraçadinho. O cara vai ter tantas horas de consumo de IA que me custa tanto. Ah, mas pode ser que o meu project manager ali, ele não gasta tanto quanto o cara meu de desenvolvedor, mas eu preciso ter uma verba. Então, assim, pontos de consumo de tecnologia como parte do recurso variável, se fizer algum sentido, quanto mais horas eu trabalho, mais consumo de tecnologia e potencialmente mais consumo de token, pode ser que isso vire uma maneira de estimar pelo menos o custo do projeto e não o custo do produto depois, entendeu? Boa. Eu ia até comentar, mas eu estou passando meus 10 aí. Vai para o próximo aí, Messias. Desculpa, eu empolguei, desculpa, mas foi... Não. Show. Vai, Messias. Fala, Marcão. Eu estava fazendo um trabalho hoje, Marcos, tem tudo a ver com o que você mostrou, que outra análise que vai casar com o que você está trazendo é quanto de tarefa manual eu estou fazendo hoje e qual é o recurso que está alocado nessa tarefa manual para comparar a quantidade de token que eu vou gastar, porque isso vai ser um resultado que, se eu gastar 10 mil reais de token, mas eu estou com uma mão de obra muito cara fazendo isso, então acaba que eu estou economizando para a empresa. Então, esse é um ponto que a gente estava discutindo hoje dentro de uma empresa. E aí, Fabrício, o outro segundo ponto, isso de alguma forma tem que entrar na priorização de portfólio, porque acaba que se eu tenho vários projetos consumindo muitos tokens também, talvez a gente, além do básico que a gente está usando lá dentro da nossa tribo, colocar mais esse elemento para a gente falar de priorização de portfólio. Parabéns, Marcão. Mas a partir do momento que eu tenho quanto que vai sair, e eu pego, provavelmente eu tenho um histórico de quanto manual será, eu consigo de alguma forma daí fazer uma comparação externa, entendeu? Eu acho que se eu adicionar isso para a ferramenta, eu vou criar uma complexidade a mais para a ferramenta, não acho? É um grande começo, né? É um grande começo, porque aí você tem também a comparação de um desenvolvedor sênior, um gerente de projeto sênior que sabe utilizar o token de forma correta, que tem um bom framework de projeto. Então, ele gasta menos para entregar um produto muito melhor, comparado com uma pessoa, às vezes, júnior, que vai gastar 10 vezes mais token para entregar uma torre de Babel. Sandra. Boa noite, pessoal. Me ouvem bem? Yes. Sim. Sim. Não, só complementando aí um pouco o que o Vitor e o Fabrício falaram, pelo menos o que eu notei, tá? Eu não sei se às vezes é uma impressão minha, mas mesmo nessa nova atualização do Code, do Cloud Code, parece que ele está usando menos token. Parece que está durando mais os meus tokens. Assim, parece que mesmo ele acabava antes muito rápido e agora parece que aumentou a eficiência dele, então provavelmente isso impacte no custo também, né? E outro ponto ali que eu acho que é até uma ideia assim de comparação para a questão do projeto, além desse custo, é a questão do tempo também, né? Eu vou executar a atividade com um tempo, com a ferramenta de IA, e eu tenho um outro tempo com pessoas, né? Então, além de ser às vezes um processo mais padronizado, dependendo ali do que a gente já tem de histórico ou não. Então, se a gente consegue, claro que é um pouco mais difícil para trazer isso para números, mas ter alguma estimativa ali, para esse serviço aqui a empresa demora tantos dias, e daí utilizando a IA eu vou fazer isso em tanto tempo e vai me custar tanto. Então, o que traz isso de ganhos para o projeto, né? Mas muito legal, Marcos, muito, muito legal mesmo. Até você comentando, eu fiquei pensando, poderia adicionar uma própria MCP para daí dentro do teu ambiente, né, que tem os dados, tem a forma manual, trazer essa comparação, entendeu? Isso. Uhum. Show, obrigado, Sam.
E a gente que agradece o conteúdo aí, Marcos. Muito legal mesmo. Parabéns. Ana. De encontro aí o que você... Estão me ouvindo bem? Porque a internet aqui sempre é um caos. De encontro ao que você colocou aqui, Marcos, eu faço parte de um grupo de tech leaders, né, na área de engenharia de software, e uma coisa que as empresas hoje estão passando num dilema hoje, né, os desenvolvedores de software usam IA em tudo, né, no desenvolvimento de software. E o token é um item muito preocupante. Hoje existe cada vez mais um uso muito grande de IA nas empresas e um gasto muito maior. E começou-se a balizar até que ponto vale a pena estar usando e quem é que está mais gastando IA no desenvolvimento de código. E já está se pensando, inclusive, em permissionamentos de IA por nível de senioridade. Por quê? É perceptível que um desenvolvedor, por exemplo, júnior, ele gasta muito mais token do que um desenvolvedor sênior, porque a forma como ele age com a IA é muito mais jogando tudo para que a IA faça por ele do que um sênior, ele interage com a IA. Então, claro, que a forma como ele se relaciona com a IA, o júnior, ele vai consumir muito mais token do que um sênior, do que um pleno, entendeu? Então, a forma como você vai fazer a gestão de quantidade de tokens por grupos de acesso também, isso é uma ideia de gerenciamento e otimização de custo pelas organizações, para você limitar grupo X de nível, tem X token, grupo X de nível, tem Y token, porque justamente aquele grupo de X de nível de acesso vai usar muito mais token e talvez o retorno do uso do token não vai ser tão efetivo quanto aquele uso X, porque a forma como aquele grupo X usa o token não é tão eficiente quanto aquele uso Y usa o token, entendeu? Isso já está sendo bem perceptível. A forma como você interage com a IA e a forma como você tem o retorno do uso com a IA, de acordo com o nível que você tem essa habilidade do uso, sacou? Não, perfeito, perfeito. Mas talvez, como eu comentei, talvez, porque se começar numa ferramenta que, como eu fiquei pensando um pouco sobre isso, como trazer vários mundos, né, e várias áreas para dentro de uma calculadora estatística, vamos dizer, né? Esse aqui é estatística. Não, o que ele traz de valor é estatístico, né? Não é porque é uma probabilidade do que a ferramenta vai trazer e daí o que vai custar, né? De ela ler e de ela sair, né? Então, é difícil, assim, a gente pegar, por exemplo, uma resposta ou uma análise de documento, como que colocaria um prompt rico e um prompt pobre, por exemplo. A métrica, tem que ser a métrica de uso, por exemplo, da forma que você usa o VS Code, né? Por exemplo, né? Se a empresa ela trabalha com VS Code, ela tem como verificar a forma como você interage com o VS Code. Você vive só saltando ali perguntas e a IA constrói o código, ou você interage com autocomplete, por exemplo, do VS Code? É diferente. Se você pergunta como construir um select X, ou na hora você faz e dá o autocomplete. É diferente a forma como você interage com o VS Code. Lógico que você usando o recurso do autocomplete do VS Code, você vai gastar muito menos token do que você jogar um chat lá e perguntando como você constrói aquele código. Quando você pergunta como você constrói aquele código, você vai gastar muito mais token do que você usar um recurso do autocomplete do código. Então, quando você usa o recurso do autocomplete do código, você tem um mínimo de bagagem de conhecimento de codar. Quando você joga, construa um código para mim, você está pedindo para IA construir do zero para ti. Exato. Vai consumir muito mais. Uhum. Ok, Ana, eu vou dar uma pensada.
Já peguei um pouquinho de cada aí, eu vou dar uma pensada o que que eu vou fazer com isso. Obrigado, viu? De nada. Henrique, Opa, pessoal, boa noite. Parabéns aí, Marco, pelo trabalho. Só dois pontos que eu queria chamar a atenção, né? Eu trabalho mais na parte de projeto de capital e no projeto que eu estava aqui, a gente tinha que desenvolver um mega portal com todas as integrações de suprimento, engenharia e todos os dados possíveis, né? Então, um ponto inicial é a infraestrutura de nuvem. Então, eu tive que, para entender o que o pessoal estava gastando, fazer uma formação, não para de infra, né? Mas entender como o Azure funcionava. E o Azure tem uma coisa legal, ele tem uma calculadora, então a gente conseguiu aí fazer várias estimativas com base nisso. E o segundo ponto foi agora que eu mudei para uma consultoria, a empresa de grande porte, ela cotou todo o Copilot de todos os funcionários, desenvolveu um chat GPT, um GPT interno, né? E é esse GPT que é disponibilizado para os funcionários dentro de ambientes também de conhecimento, né? Lições aprendidas, práticas, assim, de gerenciamento de projetos. Então, tem várias bases de conhecimento. Então, foi uma outra forma de baratear, né? Mas, assim, realmente, essa questão de o profissional ter uma engenharia de prompt, como a Ana falou, né? Conhecer, desenvolver um prompt rico para ter um resultado, ou criar, ter o conhecimento de um framework mais avançado para até ele interagir ali no processo, é completamente diferente. Realmente são pontos aí que a gente estava falando até nos eventos iniciais de literacia em IA, que ainda precisa evoluir bastante. perfeito. Obrigado, viu? Rafa, Isso, eu queria complementar, sim, acho que se aplica muito no desenvolvimento, mas acho que se aplica em outras áreas também, é a questão de especificar muito bem o que tu quer da IA, né? Então, lá no desenvolvimento tem a questão do conceito do Spec Driven Development, né? Development. A gente faz toda a especificação técnica, e a partir da especificação técnica, aí, tanto para júnior como para sênior, então baliza um pouco essa questão de um ou outro usar mais token, né? Porque só na especificação técnica, onde tem arquitetura, tem que ser feito, e todos os padrões do projeto. E a partir disso, tu gera o código, então tu investe um pouco mais aqui, né? Então tu gera um código na IA mais preciso e mais otimizado na questão da geração do token, né? Do uso de tokens. Porque tu não vai ter um retrabalho do tentativa e erro, né? Gera um prompt, eu gero pede para gerar, depois não deu certo, gera de novo, fica naquela tentativa até chegar no código, né? Então tu já parte, então tu tem um investimento maior na especificação, aí tu gera o código muito mais padronizado no padrão do projeto, então acho que acaba tendo uma... E eu acho que isso serve para outras áreas também, né? Investir mais tempo na especificação, né? Eu acho que tem uma otimização no custo ali e na qualidade do que for gerado, né? eu até acho que um dos problemas do mundo inteiro, não é só o Brasil, né? Que é a falta de criação de processos para as coisas, né? Então, quando a gente tem alguns processos bem definidos, a gente acaba facilitando a predição, né? Então, show, cara. Acho que é uma ótima linha mesmo. Obrigado, Rafa. Cláudio. Obrigado. Gente, eu vou pedir licença para vocês, uma dúvida que eu tenho. Eu sou engenheiro eletrônico, né? Mexo com projeto de capital, estou até junto com o Henrique aí. Eu sempre, quando eu comecei a ouvir token, né? Fazendo analogia com engenharia, com eletricidade, há um tempo atrás as empresas puderam entrar aí no mercado de energia, porque tinha cogeração, os processos internos, a siderurgia, por exemplo, produz energia elétrica através do forno e tal, e colocava energia elétrica no mercado. Isso dava desconto na energia elétrica. E eu fico pensando, hoje você tem uma empresa de programadores, você tem um monte de processamento dentro da sua empresa ali. À noite você tranca e vai embora, você não pode vender processamento e tirar em token, não? Tem algumas empresas americanas que estão investindo, cara, sistema nuclear para ter em casa, né? Não somente de energia, mas de seu próprio data center para você ter a sua própria IA, né? Tem, acho que umas duas startups que estão trabalhando com sistema de energia nuclear
para você ter fora de casa, né? E estamos trabalhando nisso, entendeu? Então, hoje tem muita gente que também está migrando da criptomoeda para estruturas de rede, né? Tem pessoas que têm casas, né, que por minerando criptomoeda, que hoje em dia estão repassando essa estrutura para sistemas de rede, né? Então, é um mercado em expansão, com certeza, não é à toa. Então, o Vitor e o Fabrício que eu digam, né? Estão instalando data center em tudo, qualquer lugar, né? Entendi, porque hoje se você tem uma usina aqui, solar, à noite você está entregando energia para o sistema, né? Você não está usando e você tem bateria ali, você tem... Talvez, quando você vai embora, fecha a sua empresa e tem várias máquinas que pode continuar rodando à noite ali, eu pensei em vender esse processamento da sua empresa, né? Olha, em 2005, quando eu fazia engenharia mecânica, eu fazia simulação de elementos finitos com os computadores da rede da universidade, que eles ficavam ligados e a gente usava a rede deles para rodar a simulação, né? Então, não é nenhum conceito muito novo, na verdade, né? Mas é que a gente não sabe monetizar isso, né? Ok, obrigado. Nada. Bom, pessoal, obrigado. Eu passei muito do tempo. Eu estou agoniado com isso. Eu passei muito do tempo. Depois eu vi que também tem vários comentários que tem do Paulo também, que eu troco uma ideia com ele depois no privado. Muito obrigado pelo feedback. Daqui a um tempinho eu trago a ferramenta e com uma nova carinha aí, para a gente trocar uma nova ideia. Tenta pensar em talvez não um webinar, mas algum evento de interação. E eu acho que tem várias pessoas que estariam juntos com você referente a esse tema. Eu acho que é um tema que dá para aprofundar bastante. Pensa em como construir, eu acho que dá uma bela entrega para a comunidade de projetos. Fechou. Beleza, gente. Obrigado. Parabéns. Parabéns, Marcos. Obrigado. Fernando tá aí? Aqui, João. Fala, Fernando. Passa aí para você. Maravilha. Bom, pessoal, acho que eu queria trazer hoje para o grupo como é que foi a minha jornada, né, para estudar e fazer a prova do CPMI, tá? Então, acho que queria abrir contando uma historinha, né? Há 20 e tantos anos atrás, para não denunciar muito a idade, eu já trabalhava com Microsoft, redes, servidores e tudo mais. E aí, cara, eu, frustrado com a empresa que eu trabalhava, resolvi procurar emprego. E aí eu chegava nas empresas e dizia, olha, sou um profissional, Microsoft, redes, AD, aquela coisa toda. E aí eu ouvia dos recrutadores, dos gerentes, enfim, cara, é que você não é certificado. Cara, mas eu sei fazer. Né? Eu falei, não, mas você não é certificado. Aí eu falei, não é assim que funciona. Peguei as minhas primeiras férias, 4 semanas, cara, ralei. Tipo, em 2 meses eu saí do zero a um MCSE. Eu nem sei se existe ainda a certificação Microsoft System Engineer, alguma coisa assim, né? Denunciou a idade, denunciou. Ô, Ana, não me poupa dessa. Aí eu falei, não aceito isso, sei fazer, vou mostrar que eu sei fazer. Fui lá e certifiquei. E aí comecei de novo, bater na porta das empresas, ia lá, fazia os simulados. E aí eu me lembro um dia, eu fiz um simulado numa dessas vagas, o cara falou, espera aí na recepção. Então, 15 minutos ele voltou, ele falou, faz pouco tempo que você fez a prova? Eu falei, cara, faz pouco tempo. Eu falei, porque você gabaritou. Eu falei, tá na ponta da língua, né? Eu estudei. Eu falei, pois é. Mas sabe como que é, né, cara? Tem muita gente que bate aqui certificado e não sabe fazer nada na prática. Cara, eu vou te falar, eu fiquei muito puto. Muito puto. Por que eu estou contando essa história? Porque a certificação na minha carreira, né? E aí, Ana, são 25 para mais anos de janela, as certificações na minha carreira, elas sempre foram pontos de virada. Não só as certificações profissionais, mas qualquer educação nova, qualquer treinamento que eu tenha feito,
sempre foram pontos de virada e eu levo isso muito a sério, tá? E a CPMI é mais uma, né? A próxima que já está aqui no meu calendário é o PGMP, para agosto, se tudo der certo. Então, quando eu embarco numa... E aí eu, né, conectando a isso, colegas meus daquela época, né, que fizeram MCSE, MCSA, MCP 2, 3, 4 vezes e não passavam nas provas, né? Gente, não tem segredo, é bundora, né? É bundora na cadeira. É sentar, ler, estudar, fazer simulado, entender o campo de atuação que você está trabalhando, porque também no início, a gente conversou, Vitor, acho que em final de maio, né? Vamos fazer, a gente compartilhou, escrevi, tal. E aí eu falei assim, putz, cara, eu vou ralar com esse negócio, eu vou levar 6 meses para conseguir fazer, porque eu nunca mexi com AI nesse nível corporativo, vamos dizer assim, né? Aí você começa a olhar o material e fala assim, peraí, a gente trabalha com gerenciamento de projetos, trabalha na tecnologia, trabalha com dados, trabalha com isso, trabalha com aquilo. A certificação ou as certificações, o que elas fazem, para mim, é uma coisa muito importante, elas ajudam a gente a organizar um conhecimento e uma experiência que a gente muitas vezes já tem e a gente não percebe que a gente tem, de uma forma estruturada, para medir e mostrar para o mercado que você tem aquele conhecimento estruturado e você sabe aplicar aquele conhecimento estruturado. Tá? Então, acho que a primeira mensagem que eu queria colocar aqui é o seguinte: vale a pena, é transformador, tá? Mas exige dedicação e tempo. Bom, dito isso, né, como é que funciona o meu processo de estudo? O CPMA, você se inscreve, né? Custa lá para filiados ao PMI 3 mil e poucos reais. Cara, é uma certificação cara, se você olhar, né, para outras coisas de mercado, principalmente comparando em termos de preço Brasil. Você faz o curso, no final do curso, que é obrigatório, que está dentro do pacote, você se habilita a marcar a prova, tá? Então, aqui vem a primeira dica. Não caia na armadilha, se você já decidiu fazer o CPMI, não caia na armadilha de pagar, fazer o curso. Você pode levar uma semana, 15 dias, 1 mês, 2 meses, não importa. Terminar o curso e fazer a prova. Baseado na minha experiência, a chance de você cair do cavalo é gigante. Tá? Porque o curso ele vai te dar uma base, uma fundamentação sobre a metodologia do CPMI muito forte, mas é 40% do que você precisa para se preparar para a prova, tá? Baseado na minha experiência. Bom, vamos lá. Então, fui lá, paguei, e aí o que eu fiz? Né? Eu já falei aqui algumas vezes do método de leitura superficial, depois você vai aprofundando. No dia que eu paguei a prova, eu passei pelo curso inteiro. Eu gastei aqui umas 3 horas, final da tarde, início da noite, passei pelo curso inteiro, entendi a estrutura daquele negócio e marquei a minha prova. Porque eu funciono dessa maneira, eu preciso ter um deadline. Tá? Então, no dia que eu paguei, eu já sabia que a minha prova ia ser feita no dia 26 de julho. Beleza. Aí é planejamento de trás para frente. Eu tenho uma data que é assim, intransponível, certo? De trás para frente, planejamento e programação. Bom, aí vamos estudar o curso de novo, com calma. Tem vários materiais. Um detalhe importante. Aí, primeira coisa, né? Tem um negocinho chamado Exam Content Outline. Gente, isso aqui é ouro. Porque você vai lá no final, ouro, ele vai te dizer materiais de referência. Tá? Baixei todos os materiais de referência e fui ler todos os materiais de referência. Então, curso, vamos dizer, 40%. De novo, gente, é a minha experiência, tá? 40% do conteúdo para fazer a prova, curso oficial CPMI, ponto. Mais 30%, 40% a leitura desses materiais de referência. Ô, Fernando, você leu de novo o PMBOK? Não inteiro, mas eu dei uma repassada. Você leu de novo material? Todo o material que está aqui foi extremamente importante no momento da prova, porque
tem questões, que aí eu não vou entrar no detalhe aqui, tem questões que, assim, nossa, cara, isso aqui não estava na prova, no curso do CPMA, mas estava lá na preparação do PMP, estava lá na preparação para o Agile, estava lá na preparação para outras coisas. Eu sou das antigas, então o meu estudo ele foi composto, né? Muita leitura, muita anotação, então eu praticamente enchi um caderno aqui de 100 e poucas páginas com anotação sendo feita durante o estudo. E eu queria mostrar uma coisa para vocês rapidinho. Esse aqui, Vitor, ele vai servir de base para a gente estruturar lá o nosso... Breaking news! Hã? Breaking news, né? Do grupo de estudos. Grupo de estudos, exatamente. Então, dentro do meu processo de estudo, o que eu fiz? Né? A metodologia está organizada em fases. As fases estão organizadas em o que eles chamam de task groups, ou grupos de tarefas. Cada grupo de tarefa tem um conjunto de subtarefa, as descrições, os artefatos que compõem cada tarefa e as questões que você tem que responder dentro de cada fase, dentro de cada etapa, dentro do momento do go, não go, entre uma fase e outra. Então, só que eu não acabei de compilar, mas eu estou compilando item por item. Né? Isso aqui eu fui utilizando durante o processo aqui de estudo. E aí, para cada fase, né? Então, para cada fase, para cada grupo de tarefa, para cada lição que eu tive lá no curso, eu fui fazendo as minhas anotações aqui. Então, isso aqui foi vamos dizer assim, a segunda leitura do material, a segunda parte do estudo do material. Deixa eu estopar aqui. Bom, lembra que eu falei, né? Está rolando o taxímetro aqui de Bundora na cadeira. Na última semana, sprint de leitura, sprint de estudo, comprei o simulado oficial, custa uns R$400 lá do PMI, e aí já fica a dica. Me ajudou na primeira e na segunda vez que eu fiz o simulado. Na terceira vez, as perguntas eram muito parecidas, eram muito iguais, e aí você já sai daquele processo de usar o simulado para te ajudar a entender onde é que você precisa melhorar o estudo, e passa a ser alguma coisa que você responde meio no automático. Lembrei, isso aqui eu errei da outra vez, em vez de marcar A, vou marcar C. Mas funcionou para mim também os simulados. Última semana sprint, sexta-feira deu o último gás, sábado, a minha prova foi no domingo de manhã. No sábado eu pensei comigo mesmo, hoje eu vou tirar o dia para descansar, não vou tocar em material, no máximo faço uma última leitura ali no sábado à noite. E aí, para minha surpresa, estou eu lá no LinkedIn, né, modo scroll infinito, me aparece uma mensagem, o PMI acabou de lançar um PMI CPMI Study Hall. Tá? Falei, não é possível. Estou a menos de 10 horas da prova, deixa eu ver o que é isso aqui. Cara, custou R$200 um acesso por 3 meses. Esse material que o PMI acabou de lançar, que é o PMI Study Hall, esse eu digo para vocês, gente, se quando vocês forem marcar a prova, ele não tiver incluso no pacote, contratem, tá? Porque, mas já contratem no D0. Porque o material de estudo do CPMA oficial, sinceramente, gente, ele é confuso, tá? Então, até eu conseguir entender a estrutura e como que uma coisa se conectava à outra, eu apanhei bastante, por isso que aquela planilha que eu mostrei para vocês foi muito importante. Esse CPMA Study Hall, cara, ele organiza a vida. Então, se eu tivesse tido acesso a esse negócio um mês antes, ou logo no começo da minha jornada de estudo, eu teria poupado, gente, sem brincadeira, 20 horas de estudo. Tá? Eu teria ganho 20 horas de estudo com aquele material do PMI, do CPMA Study Hall, e ele tem simulados e questionários e formas, né, de estudo que são absolutamente fantásticas. E fica a sugestão. Eu não sei, tá, se você pode contratar, mesmo não tendo contratado a prova. Se puder,
como conteúdo de estudo, entendimento da metodologia e até para aplicação prática no dia a dia, ele tem um valor bastante grande. Então, se ele estiver acessível e você não fez a prova ainda, recomendo R$200, 3 meses de acesso, não é um negócio absurdo, e ele traz bastante, assim, é bastante interessante. Para fechar, um ponto importante, é uma prova de 120 questões, tá? São 160 minutos ao todo de prova, então você está falando aí de quase 3 horas de prova. E é como correr uma maratona. Se você sair amanhã de manhã e resolver correr, nunca correu na vida, resolver correr uma maratona, cara, você vai se machucar antes de terminar o primeiro quilômetro. Tá? Então, esse treino, essa preparação de estar na frente de um computador por 3 horas, lendo cada pergunta, que é cheia de detalhezinhos, não necessariamente pegadinhas, mas é detalhezinho de enunciado e detalhes de respostas que, se você deixar passar uma vírgula, uma palavra, você seleciona a pergunta errada. Quem já fez o PMP ou outras provas do PMI sabe do que eu estou falando. Tá? Então, esse treino de endurance, esse treino de resistência, ele é importante que ele seja feito. E, de novo, o Bundora na cadeira ajuda com isso, os simulados ajudam com isso, o estudo ajuda com isso, porque você já se condicionou. Eu tenho lá 1 minuto, estou chutando o número aqui, tá? Eu tenho 1 minuto e meio ou 1 minuto e 20 segundos para responder cada questão. Gente, é tempo mais do que suficiente se você estiver preparado para fazer a leitura atenta, para responder, né? E isso te ajuda a se manter tranquilo durante a prova. Acho que esse é um outro ponto importante. Eu tenho amigos que tomaram pau 1 ou 2 vezes no PMP, não porque eles não tivessem experiência ou porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo, mas porque a ansiedade tomou conta da pessoa na hora da prova, a ponto de não conseguir terminar as questões no tempo. Tá? E o ideal, no meu caso, eu devo ter terminado a prova, sei lá, 1 hora, 1h e 20, mais ou menos, do total de 3 horas, foi o tempo que eu levei para fazer a prova por conta do treino, da leitura e dos simulados. Tá? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, é uma jornada que vale a pena, né? Ou seja, qualquer certificação, qualquer estudo, qualquer aprendizado novo vale a pena. É uma matéria, né, Vitor, a gente já vem discutindo isso, né? Tem poucos certificados no Brasil, isso aqui está tomando corpo. Eu tenho feito um paralelo, eu tenho feito uma pesquisa informal de LinkedIn, a quantidade de vagas buscando profissionais, gerentes de projeto para projetos de AI tem aumentado bastante semana após semana. Tá? Então, tenho observado isso nas minhas pesquisas aqui diárias. E uma outra coisa que tem me chamado a atenção tem aparecido nos job descriptions de gerentes de projetos para outros tipos de projetos, 1 ou 2 linhas pedindo skills de uso de GenAI, como é que você está automatizando o processo, como é que você está melhorando os seus workflows, e aí isso se conecta com aqueles 6 cursos, né, que estão na trilha, e que são bastante interessantes. Tá? E, né, recomendação aqui, né, para quem está pensando em fazer o CPMI, comece já a ler os materiais. Você tem tem 2 guias aqui, vamos lá, né? Os 7 padrões, tem um guia que é o Leading and Managing AI Projects, que é gratuito, você consegue baixar, e tem o Leading AI Transformation, além do Standard, tá? E são bons materiais para você já ir começando a se familiarizar e que vão te ajudar a fechar aquele gap de 20% quando você for fazer a prova, tá bom? Então, eu queria só compartilhar isso com vocês. Segura coração, porque você termina a prova e você não sabe se você passou, né? O prazo ali é de 5 dias, até 5 dias úteis para eles te darem a resposta. No meu caso, graças a Deus, na segunda-feira já saiu, mas eu passei o domingo apurado ali, esperando. Mas é isso. Tá? Então, e espero encontrar vocês. Se alguém tiver para fazer a prova nos próximos meses aí, ou
tiver com isso em mente, quiser me chamar ali no WhatsApp, quiser trocar uma ideia, né, conta comigo e logo mais aí a gente vai falar de PMI, CPMI, Study Group, saindo do forno, não demora muito, Vitor. É isso, gente. Obrigado. Fernando, quanto tempo Eu? você se preparou para entre o estudo e a realização? Ana, eu fechei, eu comprei a certificação, eu paguei a certificação, vamos dizer, na última semana de maio, tá? Aí eu saí de férias, então fiz aquela primeira leitura, então maio, junho e julho, foram 2 meses de preparação, sendo que as 3 semanas que antecederam a prova foram as 3 semanas mais intensas, e a semana anterior foi onde eu concentrei, né, um esforço final ali de preparação e estudo. Então, 2 meses ao todo entre fechar, marcar e executar a prova. Uma outra dúvida. A prova é estudo de caso ou é só perguntas e respostas? A prova ela é perguntas e respostas, e aí tem seleção única ou múltipla escolha, mas todas as perguntas têm um viés de estudo de caso. Então, todas as perguntas, elas te colocam um contexto, tá? E esse contexto ele se relaciona de alguma forma com uma das 6 fases do CPMI e com algumas outras disciplinas de gerenciamento de projetos. Beleza. Pessoal, Sensacional. tem uma novidade aí que parece que as provas agora você pode parcelar. Então, quem tiver para marcar a prova, você pode parcelar no cartão de crédito agora. Ô, Henrique, quando eu fechei a certificação, não tinha essa opção. Quando eu comprei o Study Hall no domingo, já tinha essa opção de fazer o parcelamento. Então, acho que é alguma coisa bem recente mesmo, né? É de julho. É julho? O último evento do PMI Latam Social Impact, acho que foi no começo de julho, né, Henrique? O time do PMI Latam anunciou que finalmente veio esse tão requisitado tema para todas as certificações do PMI. Agora se é possível parcelar dentro dos capítulos do PMI Brasil. Perfeito, excelente. Isso abre... Porque a gente queria parcelamento. Legal. Quem que é o próximo da agenda, João? Enquanto você vai olhando aí também... Muito legal, Fernando. Fernando, parabéns. Outro baita de um webinar, né? Talvez até o webinar de lançamento do grupo de estudos. Eu até lá no grupo de certificados, eu puxei o tema lá para todo mundo comemorar a sua certificação e ver se outras pessoas topam. O Marcos, infelizmente, não pode topar. Vou te falar, fica assim no papel sem ler. Eu enviei. Mas tem o Henrique, tem mais 20 e poucas pessoas que também às vezes topam contar um pouquinho da história sobre o tema. Legal. Vamos organizar isso, porque eu acho que vale realmente o lançamento do grupo de estudo. Muito legal aí, Fernando. Vitor, o David, a gente vai passar dele para a próxima reunião. Perfeito. E se você quiser dar uma palavrinha também para falar com o pessoal aqui também do evento, né? Dar uma chamada aqui do webinar, né? Essa eu vou deixar pelo próprio Denis. Denis está aqui ainda conosco? Show de bola, tô por aqui, pessoal. Se Vamos lá. quiser aproveitar e fazer uma amarração em seguida. Eu vou compartilhar a tela aqui para que fique mais visual. Não liga para o horário, como eu estou aqui 1 hora a menos, acredito que a maioria das pessoas, no meu está às 18, mas o horário de Brasília será às 19 horas. Então, terça-feira, dia 4, a partir das 19 horas, a gente vai ter o webinar para falar um pouquinho sobre priorização, análise de cenário e segurança da informação. Vão vir 2 palestrantes com bastante experiência que vai compartilhar cases com a gente. Então, fica aí o convite.
O evento é aberto ao público, então, se você não se registrou, você pode fazer o registro aqui embaixo. E também convide e compartilhe aí nas redes sociais. Eu vou colocar os links das publicações no LinkedIn e Instagram, para que vocês possam compartilhar com o pessoal e convidá-los para estar participando. E se o Messias quiser fazer um jabá aí também, fica à vontade, Messias. O jabá em cima do webinar, porque nós temos 90 pessoas envolvidas nos núcleos, turmas, e tem muita comunidade que vocês podem mandar, e esses webinars, como a gente está com eles agora, a gente vai fazer isso em agosto, a previsão que a gente faça outro em outubro. Peço gentilmente para que todo mundo compartilhe nas redes, compartilhe também nos grupos de WhatsApp, porque eu tenho feito, inclusive, eu até comentei com o Vitor, eu tenho alguns grupos que eu participo, e eu coloco em todos os grupos lá, lógico que eu tenho um grupo da minha empresa, então, geralmente, eu coloco lá. Hoje eu coloquei, eu acho que deu mais de 20 inscrições lá no grupo de manhã. Então, isso eu tenho 2 grupos lá, na verdade, que ele tem 500 pessoas nos 2 grupos, todo mundo falando de gerenciamento de projetos. E aí, sempre que eu coloco lá, dá uma bacana descrição. Então, fica não só o convite para escrever, mas para colocar também nos grupos, principalmente grupos lá da sua empresa, que a galera fala de gerenciamento de projetos. Não vai colocar no grupo da família lá da tia, porque não vai fazer muito sentido, mas nos grupos onde você vê que faz sentido a galera estar, por favor, compartilhem lá. Sensacional. João, a gente encerrou por hoje? Tem mais? Por hoje sim. Olha, então Acho que legal. a gente tá no... eu tinha, mas aí depois eu posso gravar. Tem aquele vídeo que eu gravei, né, do agendamento, mas eu acho que eu acho que foi. É legal a gente ter respeitado o horário, e eu percebi que a gente já perdeu 15 pessoas por conflito de horário e tal. Então, acho que levar aquele vídeo novamente no grupo, e talvez na próxima reunião também começar já com esse tema. Como não vai ter o reforço dos itens do núcleo, isso pode entrar até como sendo, né? A próxima vai ser a liderança, mas vai continuar tendo Como é que vai ficar, Vitor? A próxima vai ser liderança, mas vai continuar tendo a semanal, não? Continua quinzenal. Continua quinzenal. Ah, tá. A geral é quinzenal. Na semana que não acontece a geral, acontece a de alinhamento das lideranças das tribos e das iniciativas. Então, o líder das tribos tem reunião semanalmente, né? Acho que é a sua pergunta. Compartilhando aqui o evento, Messias. Já aqui, colocando em todo canto aqui, ó. Isso aí, acho. Show de bola. Legal. Boa noite. Parabéns a todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite, turma. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Boa noite.